Queridos e amados irmãos, vocês estão vendo aí que a gente está aí sem as Bíblias, sem a estante. Está tudo aqui, faltando alguma coisa aqui, né? A parede toda branca que eu estou passando o meu... Eu estou fazendo um estúdio lá dentro de casa por causa do barulho. Que esse ambiente aqui ele fica mais próximo da rua e eu estou fazendo um lá para mais dentro de casa, né? E nós estamos também pintando a nossa casa aqui, tá ok? Até lá para quinta-feira eu já estarei no meu novo estúdio para a gente poder pregar a palavra de Deus. E eu creio que vai ser bênção. Amém? Então você fica ligadinho que vai vir boas coisas para vocês aí, tá? Eu quero deixar o meu abraço para a irmã Nilza Pires, a minha querida amiga, irmã em Cristo, que tem ajudado a gente a levar a palavra. Que Deus abençoe a querida e amada irmã. Amém? Aleluia. Olha, eu quero falar um pouco sobre Jesus no meio. Jesus no meio. Estamos vivendo uma época em nosso país onde o pregador está no meio. O pregador sempre está no meio. O pregador sempre está no meio. A igreja está no meio. O levita está no meio. E na maioria das vezes, Jesus nunca está no meio. Esse tem sido o nosso problema. Estamos vivendo uma época tão tenebrosa em nosso país que você não pode dar opiniões próprias. Você não pode fazer um comentário aqui no Facebook em que as pessoas acham no direito de te julgar e de te repreender como se você fosse algo que não tivesse nenhum valor. Eu quero dizer aos queridos e amados irmãos que postam reflexões, mensagem, texto de debate aqui no Facebook. E quando você posta alguma coisa, você está sujeito a ter muita gente comentando em cima daquele tema que você postou. Você vê que eu não tenho essa mania de ficar postando reflexões aqui no Facebook, porque a reflexão não leva a lugar nenhum. Porque Deus vai dar algo para você hoje, receba onde você estiver. Isso é balela. Isso é conversa fiada. Recebe a cura e agora Deus está me mostrando que você está sendo curado aí agora onde você está. Não é assim que funciona. Você não sabe qual é a situação do indivíduo que está do outro lado da linha. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada. A palavra de Deus não é o aqui e o agora. A palavra de Deus é como uma semente jogada na terra e ela vai brotando. Com o tempo aparecem as suas folhas.
depois aparece os troncos, depois aparece os brotos e depois vem o fruto. E aí a semente, ela se torna uma grande árvore. Então tem indivíduos que ficam postando textos aqui, mensagem, palavra de efeito, reflexões com a foto do Silas Malafaia, com a foto do Billy Graham, com a foto da Camila Barros, com a foto do Matos Nascimento, com a foto de Marco Feliciano, com a foto de Cláudio Duarte. Aí coloca o indivíduo lá pregando e na frente tem aquela frase de efeito. Hoje vai acontecer tanta coisa na sua vida que você não vai ter nem voz para agradecer, porque será tanta bênção que você vai ficar assustado. E atrás da mensagem tem a foto do Cláudio Duarte, tem a foto da Camila Barros, tem a foto falando de tal. Indicando que aquele pregador, que aquele cantor, que aquele indivíduo é que está profetizando aquilo da sua vida. E aí a gente começa a comentar embaixo. Eu deixo o meu comentário, outra pessoa deixa o comentário dela, outra pessoa deixa o comentário dela. E quando você vê que aparece um comentário rechaçando aquela mensagem, igual teve um indivíduo aqui que postou dizendo que Deus fez José do Egito como governador da noite para o dia. Que José chegou no Egito, em 24 horas José tornou-se governador do Egito. E assim Deus também pode fazer na sua vida. E todo mundo estava colocando amém, 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 amém. Dando a entender que quando você vê uma coisa dessa, você imagina que nós estamos vivendo numa geração de pessoas que não leem Bíblias, que pessoas que não estudam mais a palavra de Deus, pessoas que não se preocupam em conhecer a palavra de Deus, pessoas que não sabem viver, o esperar. Davi diz, esperei com paciência pelo Senhor. Por que Davi diz assim, esperei com paciência pelo Senhor? Porque é algo demorado. É algo demorado. Não é da noite para o dia. Por essa razão, Davi deixou escrito, eu espero com paciência. Tem que ter paciência, irmãos. Tem que ter paciência. Você não pode sair como se fosse um debilóide, colocando amém, amém, amém em tudo que você vê. Quando você coloca amém, é porque você está concordando com aquilo que está escrito ali. E aí o indivíduo aqui, ele colocou uma frase de efeito, com a foto da Camila Barros por baixo, e eu falei, eu aceito até a promessa da frase, mas eu não aceito vindo desta pessoa que está no fundo, profetizando isso na minha vida. Porque a pessoa que não é abençoada, uma pessoa que não obedece ao Evangelho, uma pessoa que dá mau testemunho, uma pessoa que não condiz com aquilo que ela prega, ela não tem autoridade nenhuma para profetizar nada na sua vida, nem bênção e nem maldição. Nem bênção e nem maldição. Então a gente tem que parar de ser menino. E aí quando a gente vai e rebate aquilo, e rechaça aquilo lá, você não pode julgar. Você não pode falar, você não pode julgar. Quem disse que eu não posso? A Bíblia diz, você pode julgar o fruto que a árvore está produzindo. Você entendeu? Você julga o fruto, mas o fruto está sendo produzido por um indivíduo, está sendo produzido por alguém que anda, que fala, que pensa, que é um ser pensante, inteligente, que conhece o bem, que conhece o mal. Você já viu um cachorro trazer transtorno à obra de Deus? Você já viu uma vaca trazer problema à obra de Deus?
Você já viu um cavalo trazer problema à obra de Deus? Você já viu? Creio que você já não viu, né? O que traz e transtorna a obra de Deus, o que escandaliza a obra de Deus, o que atrasa a obra de Deus, são esse povão que está na mídia. É essa igreja online, é esta igreja que está na televisão. São esses obreiros fraudulentos, mercenários, que vendem a palavra. Entendeu? Você entendeu? Então, eu venho aqui somente para dizer para você, se você postar uma coisa no meu Face, se você é meu amigo no Facebook, e você posta uma coisa no meu Face, aonde eu faço parte, no meu Face, se você postar algo que eu não concorde com ele, eu vou dar minha opinião, sim senhor, porque está na minha página. Agora, se você não gosta dos meus comentários, se você não gosta das minhas pregações, se você não gosta daquilo que eu penso, do jeito que eu entendo a palavra de Deus, tem uma teclinha aí que você coloca assim, ó, deixar de ser amigo. É só você sair, você tem toda a liberdade. E se você também não concordar com o meu comentário, é só você ir lá e excluir o meu comentário. Não tem problema nenhum. Ou até me bloqueia se você quiser. Mas eu não vou abrir mão de pregar a verdade. Doa a quem doer. É por isso que esse Face foi aberto. Eu vou ser 100% honesto com a palavra de Deus. Porque esse povão que está aí escandalizando o Evangelho, pisando na obra de Deus, evangelistas da falsa prosperidade, os falsos evangelistas, falsos pastores, pessoas que usam da piedade como fonte de lucro. Você que apoia esses caras. Eu vi um bando de jovens aí postando no Facebook, cantando música com ritmo mundano. Até um pregador famoso aí estava no meio lá cantando também. E crentes falando, olha, eu sou fã seu, eu sou seu fã, eu sou fãzão seu. Ah é? Você é fã dele? Então agora virou um negócio de fã-clube? Agora virou esse negócio de adorar o homem, de ser fã de homem, de ser fã de mulher? Não, eu não sou fã de ninguém. E eu não quero que ninguém seja meu fã também. Eu não preciso de fã. Eu creio que eu não tenho fã, graças a Deus. Mas eu digo aqui, eu sou fã de Jesus Cristo. Jesus é meu ídolo. Jesus é o meu Deus. Eu adoro a Deus de toda forma que eu quiser, desde que eu não esteja pecando na minha adoração. Eu não sou fã de ninguém. Eu não sou fã de pregador, não sou fã de cantor. Eu sou fã da palavra de Deus, por isso que eu a prego. Então fica essa dica aqui para os queridos e amados irmãos. E nós temos que continuar pregando a palavra, tá entendendo? Quando você prega a palavra, até o Face te bloqueia no seu compartilhamento. Olha aqui, o Face bloqueou tudo. Ah, você tá compartilhando a palavra? Aí, vou bloquear. Erro no carregamento. Tá vendo? Até mesmo o aplicativo, ele não permite que você compartilhe a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque há uma guerra entre o céu e o inferno. Há uma guerra entre a verdade e a mentira. Há uma guerra entre Satanás e Jesus Cristo. Há uma guerra da luz com as trevas. Então eu peço aos queridos e amados irmãos, se você quer postar alguma coisa no nosso Face, você pode postar. Eu adoro a Deus de toda forma que eu quiser, desde que eu não esteja. Mas se eu não concordar com aquilo que você postou, você vai receber lambado, sim senhor. Tá bom? Sou fã de pregador, não sou fã de cantor, eu sou fã da palavra de Deus, por isso que eu aprendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Então eu quero falar um pouco nesta tarde sobre Jesus estar no meio. Jesus não está na beirada. Jesus não está ali no canto. Jesus tem que ficar no meio. É no meio que Jesus está. No meio.
É no meio. É no meio. Eu nem vou pedir para você compartilhar, porque você compartilha se você quiser. Se você quiser compartilhar a nossa live, você compartilhe se você quiser. Então, Eugênio Vila. O Eugênio Vila escreveu aqui no comentário. Tem toda a liberdade. Me diga uma coisa. Você se acha que só você prega a verdade? Eu não sou o único, Eugênio Vila, que prego a verdade. Mas parece que você é alguém que me acompanha de longa data aqui. Eugênio Vila, você me conhece há muito tempo aqui no Facebook. Eu creio que você faz parte do nosso Face tem mais de 2 anos, se eu não me engano. Você concorda comigo? Você concorda? Muito bem. Então essa pergunta aqui você tem que fazer para você mesmo. Não é para mim. Eu não estou me achando que eu prego a verdade. Você entendeu o que eu acabei de falar aqui agora. Eu não estou me achando que eu prego a verdade. Mas eu vou continuar pregando a verdade. Não é só eu que prego a verdade. Mas eu digo para você, meu querido, é muito pouca gente que tem coragem de pregar a verdade. Eu não me acho que eu prego a verdade, mas eu estou tentando pregar a verdade e sempre vou prezar pela verdade. Você está acabando de falar que eu não estou pregando a verdade? Eu falei alguma mentira aqui? Eu falei? Qual é a mentira que eu falei aqui no Face agora? Vamos, Eugênio Vila. Coloque no comentário. Eu não estou pregando a verdade porque eu estou sendo honesto, porque eu estou sendo sincero, porque eu estou falando não aquilo que eu penso, mas aquilo que está na palavra. Foi por isso que Jesus foi taxado de fariseu, porque quando ele disse para os fariseus: vocês estão impedindo de muitos de entrarem no reino de Deus, porque vocês não pregam a verdade. Quando vocês pregam, vocês não obedecem a verdade. Eu fico triste em ver alguém igual você, que me acompanha a longa data aqui no Facebook, que você me conhece há muito tempo aqui no Facebook, como é o caso aqui do Sarne Lima, esse irmão aqui, ó, Sarne Lima Felbeck, ele me acompanha há mais de 2 anos, 3 anos também. Então vocês que me conhecem sabem que eu prego a verdade. Eu não estou me achando, eu prego a verdade e vou continuar pregando. E outra coisa, a crítica aqui não é crítica, aqui é condenar o pecado, meu querido. Hoje, quando você prega a verdade, isso chama a verdade de autocrítica. Eu estou falando de Jesus. O povo precisa de Jesus. Jesus, ele falou mais do inferno do que no céu, você sabe disso. Jesus falou mais do pecado do que da graça. Porque Jesus sabia que o pecado é que destrói o homem. O pecado tem sido o nosso problema. Então, se você encoberta esses caras da mídia, esse pessoal que fica corroendo a palavra de Deus e roubando a palavra de Deus, traindo o povo, traindo a palavra de Deus, você não serve para estar no meu Facebook. Eugênio Vila, tem mais de 2 anos que você me acompanha, que você assiste as minhas lives, e você falar que eu me acho que eu prego a verdade, durante esses 2 anos e meio, 3 anos que você está no meu Face, você nunca me conheceu. É impossível que você não entenda qual é o meu pensamento diante da palavra. Quando eu acompanho um pregador pregando, como é o caso do pastor Dimmer Swagger, se eu acompanho ele durante 2 meses, eu sei qual é a visão dele do reino, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele prega.
O que ele prega é puro, o que ele prega é genuíno. Acorda para a vida, meu querido. Scarlene deixou aqui no comentário, olha. A Bíblia diz em João 8,44, o diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Olha bem. Vós tendes por pai ao diabo. Jesus pregou isso. Jesus se achava verdadeiro? Então você vai dizer também que Jesus se achava verdadeiro porque ele pregou isso aqui? Hã? Vós tendes por pai ao diabo e vocês satisfazem os desejos dele. Eu não posso pregar isso? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quem não firma na verdade, meu querido, não é de Deus, é um tremendo de um mentiroso. Porque não há verdade nele. E muitos que estão nos púlpitos hoje pregando, eles é uma mentira. Eles são uma mentira. Sabe por quê? Porque Jesus não está no meio. Porque se Jesus estivesse no meio, a situação não estaria do jeito que está. Hoje, estão colocando Jesus na periferia. Estão colocando Jesus na periferia, estão colocando Jesus lá bem no cantinho da cidade. É por isso que as igrejas pequenas são cheias da graça de Deus, porque colocaram Jesus lá. Foi colocar Jesus lá. Pregar a verdade hoje, pastor, é um dia muita mentira das igrejas. Hoje em dia o interesse financeiro está prevalecendo e muita indiferença com os mais pobres que sequer são visitados. Tem uma irmã aqui que ela é viúva há algum tempo. E ela chegou a falar comigo, pastor, eu sou viúva e já vai para 1 ano e meio. Até hoje eu não recebi a visita de ninguém na minha casa para vir saber como é que eu estou. Nenhuma ligação, nenhum telefonema. Aí só falta faltar esse vírus perguntando se eu visito. Se eu faço visita. Eu moro aqui do lado do hospital, meu querido. Eu só não vou lá todos os dias porque eu tenho meus compromissos. Olha, estrelas virando estrelas em púlpito, a hipocrisia, a vida social tomou conta da igreja. É fazer política. Aqui na nossa cidade tem um pastor aqui que é presidente de um grande ministério, ele obriga os membros a votar no candidato dele em época de política. Se não votam, são excluídos da igreja. Isso virou bagunça. Porque Jesus não está no meio. Esse texto que Jesus disse que ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Existe igreja de 2 pessoas? Existe igreja de 3 pessoas? Por que Jesus falou, olha, aonde estiver um,
Você sabe quem é esse um? Esse um é aquele que saiu do sistema religioso, que saiu da igreja, que não aguenta mais e voltou para casa. Quando ele não volta para o mundo, Jesus, ele está falando que se você tiverem dois e se vocês estão concordando com alguma coisa, eu vou fazer. Eu estou de pleno acordo. Mas se dois de vocês não concordarem em alguma coisa, eu estou fora, eu não concordo. Jesus deixou a decisão em nossa mão. Vocês que decidem. Agora, como é que eu vou explicar esse texto para os amados irmãos? Esse texto fala de uma promessa de Jesus. Que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Eu sei que muitos não querem, mas eu digo uma coisa, Jesus está aqui no nosso meio. Mas agora eu pergunto, mas e se estiver só um? Muitos dizem, você precisa congregar, você precisa ir à igreja, porque a igreja você tem que ter comunhão. Eu mesmo prego isso. Nós temos que ir ao templo para celebrar a Deus em comunhão, ter comunhão com os irmãos. Mas se esse um que Jesus está falando não está lá na igreja, não está no templo, e ele então decide, eu vou sair, eu não estou concordando com nada aqui, o sistema para mim não está dando, porque você sabe que hoje você vale aquilo que você tem. Se você tem R$1 no sistema religioso, você vale aquele R$1. Se você tem 1 milhão, irmã Nilza, você vale aquele 1 milhão que você tem. Porque as pessoas te olham não por aquilo que você é, mas as pessoas te olham por aquilo que você tem. Entendendo? Eu tenho certeza que o Vila jamais falaria do jeito que ele falou no comentário se tivesse o Silas Malafaia falando aqui no microfone o que eu estou falando para vocês. E não falaria, como falou comigo no comentário, se estivesse aqui atrás do microfone, o Macedo, o E. Soares, o Marco Feliciano. Sabe por quê? Porque os que recebem respeito são aqueles que têm dinheiro. Será que é preciso você ter dinheiro, você ter tanto para as pessoas te respeitarem? Será que é preciso você ter pompa, dinheiro, você ter carrões? Eu fui pregar numa Assembleia de Deus essa semana, quinta-feira, aqui na minha cidade. Só faltou o pastor da igreja me expulsar da igreja. Um diácono muito amado, que eu considero demais. Ele me fez o convite para estar lá na igreja. Eu fui uma vez, fui muito bem recebido, o pastor me abençoou demais. E você quer saber, eu não cobrei nenhum centavo e nunca cobrei para pregar a palavra de Deus, e esta semana eu voltei lá. Eles haviam substituído aquele pastor por outro. E esse pastor me tratou com uma frieza, eu e a minha esposa. Nem mesmo nos cumprimentou após o culto. Sempre de cara amarrada, não deu confiança. Mas se eu chego ali com meu carrão, eu não precisa nem ser um carro importado, mas você chega com um carro de 80 mil, estaciona na porta da igreja, eles colocam até o vermelho, tapete vermelho ali na calçada para você entrar no templo. E eu sei que estas coisas
essas coisas, Scarlane, não vai mudar. Entendeu, Flaubert? Isso não vai mudar, isso vai continuar, porque isso é bíblico. Jesus, ele falou sobre isso, e isto é bíblico. Joselânia, seja bem-vinda, minha querida. Jesus está fazendo uma promessa: se vocês estiverem ali em meu nome, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou no meio de vocês. Mas se você estiver numa mega igreja, no meio de uma grande multidão, e vocês não estiverem em meu nome, eu não estarei ali no meio. E eu garanto para vocês que em muitos congressos, em muitas cruzadas, em muitas megas igrejas, Jesus já foi embora há muito tempo. Olha, quando o pastor Jimmy Swaggart pregava sobre isso, eu falava assim, mas será que Jesus não vai? O pastor Jimmy Swaggart, ele falava assim, em muitas igrejas, Jesus já foi embora, Jesus já abandonou, Jesus não entra mais. E eu ficava perguntando comigo, mas por que Jesus não entra mais nesses lugares? Eu ficava pensando comigo mesmo, o que tem acontecido, gente? E hoje que eu sou um pregador e que eu vou em dezenas de igrejas para pregar, eu vejo e entendo o que Jesus estava querendo dizer, pastor Freitas. Ele estava querendo dizer que o povo adoraria mais a criatura do que o Criador. A criatura seria adorada. A criatura seria adorada. A criatura seria venerada como se ela fosse o próprio Deus. Olha, gente, eu vou dizer, irmã Nilza, nós não estamos piores do que os católicos. Nós estamos piores do que os irmãos católicos. Os irmãos católicos adoram Maria e eles creem nisso. E nós cremos em Jesus e nós não estamos adorando Jesus. É impressionante. Meu Deus! Mas se estiver em torno do nome de Jesus, Jesus ali está. Mas se você está ali em um congresso, em um seminário, em nome do senhor Cláudio Duarte, Jesus não está lá. Se você está ali numa reunião, numa mega igreja, para ver a fulana de tal cantar, o fulano de tal pregando, Jesus não estará lá, você estará perdendo o seu tempo. Olha, eu prefiro ir numa pequenina igreja, pequena, muito pequena, que tenha 20 irmãos crentes, que adoram a Deus, serve ao Senhor, do que estar nessas megas igrejas que só prestam adoração e veneração à carne. Um pacote de carne que está em cima do púlpito. Um pedaço de carne que está em cima do púlpito. Um pedaço de carne que está sendo adorado. Um pedaço de carne que tem fã-clube. Um pedaço de carne que é cheio de fãs. E você olha para aquela multidão, é assobio no meio do culto, é luzes apagadas e luzes coloridas acesas. Algumas irmãs requebrando no meio do culto. Aí entra alguns pseudo da revelação. É gente caindo pelo corredor das igrejas. O culto virou mais um show, um espetáculo, um circo do que um centro de adoração. Olha, pode ser um circo. Algumas estão parecendo uma boate. Olha, o irmão aqui acabou de me torrar, ele acabou de chamar minha atenção porque ele não estava gostando do que eu falei. E eu creio que ele já deve ter saído do ar. Vocês entenderam? Mas
Gente, o pastor Jimmer Swaggart, quando ele era mais jovem, ele cansou de pregar isso, falsos evangelistas, os novos evangelistas, os novos deuses, tudo só mensagem que o pastor Jimmy pregou. O que Satanás pode fazer e o que Satanás não pode fazer. Tudo pregações que o pastor Jimmy pregava, há um monte de lixo, um monte de lixo. Estamos em um lugar que é um monte de lixo. Eu estou pregando algo aqui agora que o Jimmy pregou nos anos 80. A igreja está se tornando um clamor, um achismo, uma soberba. O ego tomou conta dessa gente. A Daniele Salles. Eu gosto da palavra do irmão, exorta, adverte. É uma advertência. Eu não estou julgando ninguém. Eu não estou sendo crítico. A crítica não é condenação. Por isso eu não estou criticando. Eu estou condenando mesmo. Eu não vou trocar a palavra de crítica por condenação. Eu estou condenando mesmo essas coisas da carne. Estou condenando mesmo esses desejos carnais. A pornografia não pode estar ainda dentro da casa de Deus. A música rock and roll não pode estar dentro da casa de Deus. E eu vou mais longe. O forró não pode estar dentro da casa de Deus. A igreja virou um centro de baile funk. Eu cheguei numa igreja para pregar e ouvi um grupo de jovens lá tocando e dançando funk na igreja. Eu falei, pastor, eu estou no lugar errado. Eu estou procurando uma igreja que eu fui agendada para pregar. Qual é o endereço da sua igreja? Qual é esse endereço aqui? Aqui é uma boate? Aqui é aqui é um barzinho? Ele falou, não, é aqui que o senhor vai pregar. Eu falei, não quero ficar não, muito obrigado. Chama o Uber para mim que eu estou retornando para casa. Eu não estou nem aí se você vai ser salvo. Não me interessa se você vai ser salvo. Isso é problema seu. Não me interessa se você está gostando da palavra ou se você não está gostando. Mas eu preocupo com a minha salvação. Com a minha salvação eu me preocupo. Afinal eu tenho 63 anos. E semana que vem eu completo 64. Com a minha eu estou preocupado. Não precise me convidar para pregar. Eu já não cobro mesmo para pregar, eu não ganho oferta, eu não ganho cachê, eu não ganho porcaria nenhuma para pregar. Quem me honra é Deus, quem cuida de mim é Deus. Tem pessoas que cuidam de mim. Tem gente séria que ama a verdadeira palavra de Deus. Tem uma irmã aqui me assistindo que ela me socorre todo mês ela me socorre. Deus tem levantado pessoas sérias nesta nação. Felberg, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Mas estamos colocando Jesus na beirada, no meio. E é nas beiradas que Deus está abençoando. É nas beiradas. É na periferia que Deus está curando. É na periferia que Deus está curando. Você mora na periferia, você é um cara feliz. Para que você vai sair da sua pequena igreja, lá no teu bairro, na periferia? Você vai procurar uma igreja no centro da cidade. Não faça isso. Fique na sua pequena congregação. Fique lá. Ah, mas o meu pastor ele é pedreiro. Não tem problema. É sinal que ele é um cara que trabalha. Ele é honesto.
Ah, mas o meu pastor ele é bombeiro, o meu pastor ele é carpinteiro, o Jesus também era carpinteiro. Amados, não tá fácil a gente pregar contra esse sistema de igrejas que estão aí. Uma menina aí gravou um hino, gravou a música, o Evangelho do Fariseu, e as pessoas só faltou matar a menina, irmão Vicente. O Espírito Santo, na boca daquela menina, chamou esses caras tudo de fariseus. 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 Você não viu nada. Inventaram um negócio aqui em Belo Horizonte, aqui, Fielberg. Se você ainda estiver me assistindo aí, a irmã Joselane também Tavares, a irmã Nilza, vocês que estão entendendo o que eu estou pregando, tem um negócio aqui que começou aqui em BH, uma igreja aqui. Agora tem um negócio aqui de o azeite de fogo. Derrama o azeite na sua cabeça e você começa a pegar fogo. Sabe por que esses caras fazem tantas invenções dentro da igreja? Porque eles já não sabem mais pregar. Eles inventam essas porcarias dentro da igreja porque eles já estão desacreditados. Os caras não sabem pregar, eles só ficam enchendo linguiça. E eles começam a fazer seminários sobre finanças, seminários sobre dinheiro, seminários sobre como arrecadar. Nessa que eu fui agora, o pastor estava fazendo um evento lá para vender sorvete. Vender sorvete. Uma igreja humilde, uma igreja simples, você entendeu? Ele precisava de 30 pessoas para patrocinar o sorvete. Vamos dar sorvete para o povo. Vamos fazer esse povo chupar sorvete. Vamos atrair as pessoas através do sorvete. Outros fazem as cantinas dentro do templo. Vamos vender coxinha, vender pastel, macarrão na chapa. Vamos para o pátio da igreja e o pregador está pregando e todo mundo falando, meu Deus, quando que esse pregador vai acabar de pregar? Eu estou com fome. E no meio da mensagem as pessoas começam a levantar e vão lá para fora. E você está lá dentro pregando e lá no pátio da igreja, em volta do trailer ungido e consagrado, cheio de coxinha, de pizza, de churrasco, de cachorro-quente. Eles estão comendo, bebendo Coca-Cola. Bebendo Coca-Cola. Eu vou dizer para você aqui nesta tarde, Coca-Cola mata. Coca-Cola apodrece os ossos. Idosos não bebem Coca-Cola. Coca-Cola é um veneno, vai apodrecer e enfraquecer os seus ossos. Você gosta de hambúrguer, cachorro-quente, macarrão na chapa, rico em carboidrato? Você é diabético? Tem diabetes tipo 2? Você está se matando. A palavra de Deus não mata ninguém, a palavra de Deus dá vida. Estamos entupindo o povo de alimento. Estamos entupindo o povo de refrigerante. Estamos entupindo o povo de bolo, salgados. Acabou o culto, vamos para uma rodada de pizza. Aí senta aquele monte de crentes daquelas 10 mesas numa lanchonete. E o dinheiro da noite todo é torrado ali, sabia? Vamos levar o pregador e a esposa dele para comer pizza.
A igreja está pagando, o povo está pagando. As pessoas só acham cura nas pequenas igrejas. É porque lá está cheia de humildade e simplicidade. Mas estão cheias do poder de Deus. Todos nós sabemos que Deus trabalha com as coisas simples. Na Bíblia, eu vejo Deus trabalhando com a jumenta para falar com o profeta. Na Bíblia, eu vejo Deus trabalhando com a baleia, com um peixe grande para engolir um profeta desobediente. Na Bíblia, eu vejo Deus usando uma vara, uma isca, para pegar um peixe. Na Bíblia, eu vejo Deus usando um casal de urubu para alimentar o profeta que está escondido dentro da caverna. Deus trabalha com coisas simples. Deus trabalha com coisas simples. Os dons espirituais, os frutos do Espírito estão mais nos líderes espirituais de poucos recursos. Olha, porque a gente que tem pouco recurso, a gente não tem aonde recorrer. A convenção não dá nada para nós. Nós não somos candidatos a nada. Mas uma coisa nós temos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha, aquela picanha, aquela coca, falam rotando grosso, né? Você sabe por que tem muitos pastores morrendo de infarto dentro da igreja? O cara está cantando, né? Breve no céu, Jesus há de aparecer. De repente ele cai morto. Sabe por quê? Porque o coração não aguenta. E muitos dizem, Deus o recolheu. Não, ele morreu por problema de coração. Ele poderia ter morrido no meio da rua. Ele poderia ter morrido quando estivesse dirigindo. Ele poderia morrer quando ele estivesse dentro de um shopping, mas Jesus preferiu recolher ele em cima do púlpito. Porque o coração está tão inchado, há tanto colesterol ali, que o coração não aguenta bombear sangue mais para o corpo. Então preste bem atenção nesse texto que fala da concordância em relação às coisas espirituais. Eu sei que muita gente aqui não está entrando em concordância comigo, porque eu estou pregando algo, meu irmão Vicente, que muitos não concordam. Porque a maioria das pessoas acostumaram a viver, a ser manobrada por essa geração de liderança, de pregadores, de falsos reveladores, falsos profetas. Alguns carregam até nome de efeito sobre eles. É negócio de raio-x de Deus. É negócio de homem do manto. Tem um irmão aqui que me chama de um mito da palavra, mas eu não sou mito da palavra. E eu sou apenas uma gota no oceano em que estou clamando e dizendo, você está no caminho errado. O farol está lá e você está indo ao contrário, vento contrário, gente. Não adianta você querer o sul, a bússola está mostrando para o norte. Olha,
Esse texto, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está falando em relação às coisas espirituais, que o Skyne Felbeck acabou de dizer. Os dons espirituais hoje dentro da igreja estão sendo escravizados. Escravizado. Todo mundo hoje é batizado no Espírito Santo. Em 1980, o Enéas Tognini, um pastor da Igreja Batista, ele escreveu um pequeno livro, um notebook, um pequeno livro. O livro não tem mais do que 70 páginas e o livro fala sobre como ser cheio do Espírito Santo. E hoje a pessoa não crê mais que os sinais do Espírito Santo começam com o falar em línguas. A pessoa está lá no centro do salão, está pulando, está requebrando, virando piruleta, plantando bananeira, derrubando cadeira, caindo ao chão, contorcendo como cobra. É o Espírito Santo. Não é. Eu ouvi de um pregador que era o pastor Gilbert Swager, ele disse que ele tinha muita comunhão com Deus. Ele ainda tem, mas ele disse que nessa época ele orava horas e horas. Pastor Gilbert Swager, David Wilkerson, Moody, Charles Finney, John Wesley, aquele pregador que pregou aquele grande sermão, o pecador na mão de um Deus irado. Eram homens que entravam dentro de uma mata e ficavam ali 10, 20 dias orando e buscando a Deus. Ele diz que ele entrou numa igreja para pregar e ele viu um monte de demônios ali dentro da igreja. Uns falavam em línguas, outros davam até revelações. Cura sendo efetuada por demônios. E o pastor Jimmy, ele perguntou ao Espírito Santo, como é que pode uma coisa dessa? E o Espírito Santo disse no coração do pastor Gilbert Swager, porque eles creem em tudo que eles veem, eles creem em tudo que eles ouvem. Uma geração que parou de ler Bíblias. A irmã Joselânia, ela está falando ali, ó, se todos pregassem como o Senhor está pregando, o mundo não estaria de cabeça para baixo. É como o irmão acabou de dizer aqui, me torrando, falando que eu me acho que sou eu que prego a verdade. E eu pergunto à irmã, quem mais você conhece que prega a verdade? Quase todos que eu conheço defendem a sua placa, defendem o seu ganha-pão, defendem a sua igreja, defendem o seu pastor, defendem a sua convenção, defendem o seu jeitão, seu candidato, seu político. E hoje você olha para o púlpito e está lá no altar um indivíduo que é deputado, pastor, sacerdote. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é político, ele é religioso, ele é pastor. Mas a única coisa que ele não é chamado de Deus. E nós achamos que quanto mais poder financeiro a pessoa tem, mais Deus está com ela. Engano seu, meu querido. Porque hoje, quando você diz que não tem nada, eles dizem, está debaixo de maldição, porque você não tem nada. Se você chega na porta da igreja com seu carrinho, com seu 147, ainda tem esse carrinho da Fiat, eles dizem, olha lá, está debaixo de maldição. Você chega na igreja de bicicleta, meu Deus! Simone Mone, meus parabéns pelo bebezinho, pela criança que nasceu, tá bom? Olha,
Já veio 2 ou 3 aqui em casa pedir oração. Líderes que se dizem poderosos e a tempestade vem. Ó, pastor, ora por mim porque eu vou ser candidato a vereador, vou ser candidato a isso e aquilo, para que Deus possa operar o grande milagre que eu possa ser eleito. E nunca mais lembra da gente. E graças a Deus. Nós precisamos colocar Jesus no meio do nosso casamento, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio da nossa pregação. Ó, o irmão falou que eu não prego Jesus, né? Eu já citei o nome de Jesus aqui mais de 50 vezes. E ele não comentou mais na live. Eu gostaria que você comentasse. É muito fácil dar um beijo na face de Jesus, virar as costas e ir embora. Mas eu vou dizer para o irmão, a corda está no teu pescoço. Aqueles que ficam beijando Jesus e viram as costas para Cristo, o abandonam ali sozinho no meio daquela confusão toda, está com a corda no pescoço. Por que tem acontecido tanto suicídio dentro da obra de Deus? Responda para mim. Os maiores escândalos que você já viu, a mídia noticiando, acontecendo, não foi na Igreja Católica, não foi no Espiritismo, não foi na Checo Noé, não foi na Igreja Menino de Deus, não foi no nosso tempo, nessas religiões pagãs, mas as maiores tragédias, os maus testemunhos grandes que você já ouviu falar, sempre aconteceu no meio de nós. Pastores estão cometendo suicídio, é por causa disso. Suicídios, assassinatos como aquela garota, aquela mulher do Rio de Janeiro que deu 32 tiros no próprio marido e está presa. Tem nome de flor, mas de flor ela não tem nada. Lúcia Santos, seja bem-vinda. Olha, veja o versículo anterior. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que estás no céu. Jesus, ele deixa a responsabilidade para Deus. Não é ele que faz. Você já olhou o efeito da palavra aqui? Ele diz que se vocês concordarem, o que vocês pedirem, isso será feito por meu Pai que estás no céu. Jesus não está falando, ele vai fazer. Ele diz que será feito. Será. A palavra será está colocando uma dúvida. Será que ele vai fazer? Será que está em pleno acordo para Deus fazer? Tudo que vocês pedirem acerca de qualquer coisa, lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo, não é eu. Eu apenas vou pegar o que vocês pediram e vou entregar na mão do meu Pai. E ele vai ver se nós vamos estar em pleno acordo para que você receba o que você está pedindo. Olha, você tem que parar de ficar deixando Jesus de lado. Senhor, dá licença, hoje eu vou no cinema. Oh, mas o senhor ainda prega contra o cinema? Eu não, eu prego contra as porcarias que são passadas lá. Eu não tenho nada contra o cinema. Eu não tenho nada contra o seu IPTV, que tem até canais pornográficos lá, isso é problema seu. Eu não tenho nada com isso se você tem Sky, se você tem DirecTV, se você tem net, se você tem isso aí, não me interessa. A vida é sua.
Mas eu digo a vocês, a palavra de Deus não mudou. Ele não muda o rótulo. A palavra é pecado e continua sendo pecado. A cerveja é pecado. A bebida é pecado. O cigarro é pecado. Toda forma de vício é pecado. Você perder o teu tempo com essas coisas que não seja no tempo de Deus, você está pecando. A grotonaria é pecado. Eu conheço uma irmã que ela bebe 4 Coca-Cola por dia. De 1 litro cada uma. Ela pesa 140 quilos. Eu disse, irmã, você tem que parar de beber Coca-Cola. Isso está te matando, pastor, mas eu não aguento. Eu estou viciada nisso. Se um dia eu for na sua casa, e se você quiser me dar algo para me beber na hora do almoço, se um dia você me convidar para almoçar com você, claro, faça para mim um suco de maracujá para que eu possa dormir a tarde toda. Deus tem que estar no meio. A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 5, Deus está no meio da cidade. Mas muitos estão colocando Deus na periferia. Esse irmão aqui que me criticou falando que se eu acho que sou eu que prego a verdade, eu falo com ele, não, tem outros que pregam a verdade. Mas que prego igual eu prego. É somente eu. Porque a minha voz é única. Ninguém prega igual eu, porque a voz é minha e eu prego desse jeito. E ninguém prega como eu prego. Você pode até imitar a minha pregação. Quando um pregador disse, falou, pastor Abraão, eu sou um jovem, eu tenho 21 anos e eu estou ouvindo as suas lives e eu costumo gravar as suas lives e depois eu vou copiando aquilo que o senhor pregou e eu tento fazer do jeito que o senhor faz da igreja, eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque cada um tem o seu jeito de ser usado por Deus. É verdade, Joselânia. O Salmo 46, Davi falou bem claro, Deus está no meio da cidade. Mas nós estamos colocando Deus na periferia. Estamos colocando Deus lá do lado de fora. A Bíblia diz que Deus está no meio da cidade, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, ele está ali para se alegrar, para nos fazer alegre, porque é um rio que tem vida, é um rio que traz vida, é um rio que traz vitória, é um rio de correntes, é um rio que tem correnteza. Correnteza está ali é para levar o que é podre embora, o que é sujo embora. Um rio de águas paradas, ele é podre, ele exala mau cheiro. Por isso que o profeta, creio que o profeta Jeremias falou que você não seja uma cisterna, um poço de águas paradas e águas rotas e podres, porque senão você fede na presença de Deus, mas seja um poço de águas vivas. As correntes e tudo que a corrente pega, ela leva embora. Ela leva embora. Tânia Maria, seja bem-vinda. E quando você que é crente, você é um crente, você não pode nadar de acordo com a correnteza
Porque se você nadar de acordo com a correnteza, você vai ficar no meio do entulho, no meio da sujeira, e você vai misturar com aquelas folhas, com aquelas garrafas PET vazia, com aqueles peixes mortos ali que tem naquele rio, e você vai começar a cheirar e feder. É isso que muitos crentes estão hoje diante das narinas de Deus. A Bíblia diz que nós somos como trapos de imundície diante do Senhor, porque nós somos costumeiros a pecar. Você tem que nadar contrário à natureza, porque quando os lixos batem em você, eles vão embora. A vasilha PET vazia que está no rio, que está descendo pela correnteza e você vem nadando abraçada contra a correnteza. Crentes, vocês têm que nadar contra a correnteza. Diga não ao cinema, diga não à bebida, diga não à cerveja, não diga não à Coca-Cola. Eu sei que é difícil, diga não ao vinho, diga não ao conhaque, diga não aos inferninhos, aos barzinhos, diga não a grotonarias. Cuide da tua vida. Se você quiser viver mais tempo aqui na terra, coma menos, coma pouco. A Bíblia fala que o que matou Herodes foi a grotonarias. Diga não. Aprenda a dizer não. A Bíblia diz em Isaías capítulo 12, 6, Deus está no meio de Sião. Deus está no nosso meio. Medir-se faleiro, a paz do Senhor, minha querida. Deus está no nosso meio. É por isso que o texto diz, você deve alegrar, você deve exultar, cantar de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A Bíblia chama você de habitante de São Paulo? Não. A Bíblia chama você de habitante de Brasília? Não. A Bíblia chama você de habitante de Minas Gerais? Não. A Bíblia chama você de habitante de Betim, daí de Guarulhos? Não. A Bíblia chama você de habitante de onde você mora? Não. A Bíblia chama você de habitante de Sião. Ó habitante de Sião. Você ainda não está lá, mas o seu registro está lá. A sua eternidade está lá. É para lá que você vai. Você não vai porque você quer ir. Você vai porque Deus te escolheu. Você vai porque o Santo de Israel está no meio de ti. A Bíblia fala que ele é santo. Santo de Israel, ele é santo. Ah, eu sei que muita gente não fala de santidade. Não é fácil pregar santidade. É muito difícil você viver santidade nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. É difícil viver santidade quando estamos no Facebook fazendo fofoca, falando mal de um, falando mal de outro, metendo pau quando você faz o comentário. É muito difícil, não é? É muito difícil você viver na santidade quando você tem o WhatsApp para poder ficar fazendo coisas que não deve. É muito difícil ter santidade quando você tem um Google, quando você tem o YouTube, você tem a televisão, você tem a tecnologia da tua frente. Olha, a internet foi uma das coisas mais abençoadas que Deus deu ao homem. Eu digo que deu a da igreja. Mas é uma ferramenta que a gente não está sabendo usar. Não está sabendo usar para o nosso benefício. A Tânia está falando, diga não a tudo que te afasta de Deus. Se a internet está te afastando de Deus, tire a internet. Se o Face está te afastando de Deus,
Acabe com a página. O que é maldição na minha vida eu vou tirar. A Bíblia diz em Apocalipse 2:1, Deus está no meio da igreja. Lembre-se, quando você vai para a igreja, para o templo, você vai ali para prestar um culto a Deus, porque Deus está lá no meio. E quem leva Deus para lá? Você. A nação de Israel, quando saía para adorar a Deus no templo, eles iam louvando desde casa até lá. O adorador, ele já sai de casa adorando, vai pela estrada cantando e chega no santuário adorando. Ele não para de adorar. E quando você chega lá, Deus já está lá. Quando você sai de casa, Deus está lá. Quando você está na estrada, Deus está lá. Aprenda que o seu culto de adoração a Deus não começa quando você chega no templo. Começa quando você está na sua casa se arrumando e indo para celebrar o culto a Deus. É da sua casa que começa a sua verdadeira adoração a Deus. Porque o adorador verdadeiro, ele adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, aonde ele estiver. A Bíblia fala que ele tem na sua destra 7 estrelas. Número 7 é o número da perfeição. Estrelas que ele pode enxergar de qualquer lugar. Nada está encoberto aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E outra coisa, ele anda no meio dos castiçais. 7 castiçais de ouro. O ouro significa o grande poder de Deus. E os 7 castiçais significam que a luz dele é eterna. A luz dele é poderosa. A luz dele é impagável. A luz dele não se apaga. É ele que ilumina os castiçais. Não é os castiçais que ilumina Deus, é Deus que ilumina os castiçais. Deus está no nosso meio. Em Apocalipse 5:6 fala, ele está no meio dos 4 animais viventes. Estava no meio. E fala que no meio dos 4 animais viventes estava um cordeiro. Você sempre vai ver Jesus no meio. Em toda a Bíblia. Jesus está no meio. A Bíblia diz em Apocalipse 7:17, Deus está no meio dos tronos, porque é o cordeiro que está no meio do trono. Porque ali não há mudança de lugar, esquerda, direita, centro, não há. Jesus é Deus, tanto ele está no meio dos tronos, e como ele está também no meio do trono. Ei, você está me entendendo? Deus está no nosso meio, mas também está sentado no teu trono, esperando para receber a nossa adoração. Aleluia. Deus está no meio do seu povo. Não há dúvida disso. E toda vez que Jesus se apresenta no nosso meio, é para realizar algo tremendo em nossas vidas. Tremendo. Olha, toda vez que eu vejo Deus passando no meio, é para realizar coisas grandes, não coisas pequenas. Deus passou no meio do mar para dar vitória a Israel. Deus passou no meio do fogo para livrar os 3 jovens da fornalha. Deus passou no meio da cova para proteger Daniel dos leões. Jesus passou no meio da sinagoga e trouxe um homem ao meio das mãos mirradas. Você sabe o que eu aprendo aqui nessa história? Que Jesus não traz o homem ao canto, à frente, mas ele traz ao meio. Jesus nunca vai levar você para o canto para te abençoar.
Ele nunca vai levar você para frente para te abençoar. Ele vai levar você para o meio. Meio para te abençoar. Aquele homem tinha um defeito físico que, pela lei mosaica, ele não podia ficar na sinagoga. Ele estava ali no cantinho, sentado, desprezado, e todo mundo olhando para ele. Mas Jesus o chama: venha para o meio. Venha para o meio que eu vou mudar a tua vida. Venha para o meio que eu vou te curar. Venha para o meio que eu vou te dar vitória. Venha para o meio que você, a partir de hoje, vai se tornar uma nova criatura. Venha para o meio. Amados, você tem que sair desse buraco onde você está vivendo. Pare de ficar nas beiradas. Se apresente para Jesus. Jesus, ele chamou ele para o meio, para mudar a vida dele. Ele, quando chama você para o meio, é para mudar a tua vida. Depois daquele dia, ele chamou aquele homem para o meio, é porque Jesus estava no meio. Jesus não estava celebrando o sermão separado no púlpito sozinho para todo mundo olhar para ele e falar assim: nossa, ele é o grandão. Ele que é o mestre. É ele que é o poderoso. Não, Jesus estava no meio e uma roda de gente em volta dele, no meio. Quando Jesus fica no meio, ele está dizendo a você: você é igual a mim. Ele está dizendo a Joselânia: você é igual a mim. Ele está dizendo ao Nelson: você é igual a mim. Ele está dizendo a Tânia: você é igual a mim. Você chega nessas grandes capitais e tem aquele bolo de gente, aquela roda de gente em volta de uma praça, e você diz: alguma coisa está acontecendo ali. Quando você chega, é porque tem alguém no meio ali daquela roda fazendo alguma coisa. Fazendo mágica, fazendo espetáculo, cantando ou fazendo algo que atrai a atenção das pessoas. Jesus estava no meio porque ele queria curar, ele queria libertar, ele queria mudar a vida daquelas pessoas. Igreja, vocês que estão me assistindo, pastores, vocês que estão me assistindo, eu sei que vocês não me assistem, porque vocês são muitos arrogantes, a maioria são arrogantes. Não gostam de ouvir verdade. Se você não colocar Jesus no meio da tua igreja, meu querido, a tua igreja nunca vai crescer. Se a sua igreja é grande, ela vai parar de crescer. Ela cresceu e você mandou Jesus por último banco. Ela cresceu e você colocou Jesus lá fora. Ela cresceu e você colocou Jesus lá na periferia. Traga Jesus para o meio de novo. Quando você entrar na tua sala hoje, Tânia, diga: Jesus, fica na minha sala. Jesus, fica no meu quarto. Jesus, venha para o meio. Aleluia. Porque quando Jesus está no meio, os milagres acontecem, Erdice Faleiro. Quando Jesus está no meio, as coisas funcionam. Sabe por que você vive esse revés na sua vida? Doença, problemas, dívidas. Isso não é maldição, e nem é macumba, é inveja. Isso é conversa fiada. Porque está com inveja de mim. Isso é balela. É porque você não tem colocado Jesus no meio. E você tem colocado o pastor. Você tem colocado a tua igreja. Você tem colocado a tua vida. Você tem colocado na sua agenda as coisas, a sua academia, você tem colocado outras prioridades na sua vida, mas você não tem colocado Jesus como prioridade. Jesus, ele te chama para o meio porque Jesus está no meio. Se ele está chamando nesta tarde você para o meio, é porque ele está no meio. Meio de quê, pastor? Está no meio do seu povo. A Bíblia fala que toda vez que a Bíblia cita Jesus, diz que Jesus estava rodeado por uma grande multidão. Se ele estava rodeado por uma grande multidão, é porque Jesus estava no meio.
Olha, a sua vida só vai mudar se você estiver com Jesus no meio da tua vida. A partir daquele dia, aquele homem não teve mais problema. Jesus está no meio do seu povo. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do fogo. Sai do canto. Eu, quando vou à igreja visitar algum ministério, eu não gosto de sentar lá atrás. Eu também não gosto de sentar lá na frente. Eu gosto de sentar no meio da igreja. Eu gosto de sentar no meio do templo, ali no meio. E nem gosto de ficar na galeria. A galeria dá aquela impressão que você é diferente dos outros. E eu, como sou pastor, sempre tem alguém me chamando: Pastor Abraão, venha para o altar, venha para o altar, venha para o altar. E a minha esposa fala assim: não, fica aqui comigo. Não é, bem? Ela fala: vem aqui comigo. Não, fica aqui no meio da igreja comigo. A gente senta no centro, porque a gente sabe que Jesus está no centro. Aleluia. Eu sei que você talvez não agende o pastor Abraão para ir na tua igreja, mas se um dia eu for, não me chame para o altar. Eu vou ficar no meio do povão. Eu gosto de ficar sentado no centro da igreja, ali no meio. Porque eu sei que ali Jesus está. E tem gente que fala: Jesus está lá na porta. Aqui na porta, meu irmão. Jesus está lá no centro. Jesus está no meio. Você está tendo a oportunidade de sair do canto hoje. Nesta oportunidade, você deve vir para o meio também. Saia do meio da bagunça. Não fique perdendo seu tempo viajando, visitando essas igrejas de luzes coloridas que vivem pregando e louvando no escuro. Aqui eu estou com a minha luz acesa. Pare com isso. Agora eu vou te provar e vou terminar a live. Veja só o que acontece quando Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, né, irmã Nilza? Vicente Oliveira. Jesus está vindo com uma grande multidão e ele está no meio, mas o defunto está na frente da multidão. Você notou? Interessante, né? Quando Jesus está vindo com aquela multidão, Jesus está no meio da multidão, mas quando a viúva vem com seu filho morto no esquife, ele está na frente. E a Bíblia diz que a multidão não se encontram, eles estavam passando. A multidão da vida passando à direita e a multidão da morte passando à esquerda. E Jesus parou e ressuscitou o filho da viúva de Naim, porque ele estava no centro. Jesus no meio dos crentes, os olhos são abertos, o coração arde com a palavra de Deus. Se o seu coração não estiver ardendo hoje com a palavra de Deus, eu creio que Jesus não está no centro. Mas se o seu coração está ardendo com a palavra de Deus, como os 2 discípulos de Emaús, eles estavam indo, Jesus tinha acabado de morrer na cruz e ele estava ressuscitado, eles iam a caminho de Emaús, estavam tristes, talvez chorando, e a Bíblia fala que Jesus se apresentou no meio deles, no meio, jovens galileus, o que vocês estão discutindo? É sobre o profeta Jesus, o homem poderoso em palavras, em milagres, em efeitos e sinais. Gente, Jesus está no meio. Ele está aqui para abrir os seus olhos, para arder o teu coração com a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, os discípulos estão todos no cenáculo com medo, apavorados, e a Bíblia diz que de repente Jesus aparece no meio deles. Do nada. Do nada, Jesus aparece. E ele então diz a ele: paz esteja convosco. João 20, 19. Meu Deus, isso é tremendo, gente.
Jesus no meio é símbolo de vitória, é sinônimo de vitória, é sinônimo de bênção, é sinônimo de unção, é sinônimo de poder, quando Jesus está no meio. Entre Deus e o Espírito Santo, Jesus está no meio. Entre Deus e a igreja, Jesus é o mediador. Em Israel e o exército de Faraó, Jesus está no meio. Entre os três moços e o fogo na fornalha, Jesus está no meio. Entre Daniel e os leões, Jesus está no meio. Entre os dois malfeitores da cruz, Jesus está no meio. Entre os 24 anciões, Jesus está no meio. Entre o pecado e o perdão, Jesus está no meio. Entre você e sua bênção, Jesus está no meio. Jesus está no meio. Já estou voltando para encerrar a live, meus irmãos. Aguarda aí. Aleluia! Aleluia! Eu quero terminar essa live dizer ao meu querido irmão aí do Paraguai que lá no início ele comentou, né? Que se eu achava que era o dono da verdade, Deus me livre, eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Jesus. Mas eu prego a verdade. E vou continuar pregando a verdade, doa quem doer. Porque eu sei que a única maneira de ser abençoado é se Jesus estiver no meio da nossa vida. O centro da atenção em um culto a Deus não pode ser o pregador de renome, nem o cantor famoso. O centro da atenção não é o pastor presidente, nem os instrumentos de primeira.
Não é. No culto a Deus só tem um que vai destacar, um só. Um só que tem que destacar, né, Nilza Pires? Só tem um que merece todo o louvor, de toda a honra e toda a glória. É aquele que está no meio. Jesus, nosso Salvador. E nesta tarde, eu gostaria que você viesse ao meio, pois Jesus está no meio para te curar, para trazer renovação, para te batizar, encher, avivar, restaurar, salvar, libertar. Venha para o meio da vontade de Deus e você vai ter vitória, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, amados, na empreitada para poder resolver o problema da nossa internet. Eu não digo cancelar a internet não, viu, irmã Tânia? Mas é para a gente pagar a conta do mês da internet. Nós temos aqui quase 1000 megas de internet, por isso que eu consigo transmitir com essa imagem linda para vocês. Sem ela eu não conseguiria. Mas ela tem um custo, e o custo não é baixo. Se você sente de Deus que pode semear em nosso ministério, o Pix está aí na tela, é da minha esposa, tá bom? O nome dela é Carmelita. Teve uma irmã que perguntou para mim, esse nome aqui é da sua esposa? Sim, é da minha esposa. O Pix dela está aí, ó. Se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço de coração, tá? Qualquer sementinha vai ser de grande valia para nós, em nome de Jesus. E eu te prometo que eu vou continuar pregando a verdade, doa quem doer, em nome de Jesus. Obrigado a todos que comentaram, obrigado a todos que contribuíram de uma forma ou de outra na presença da live, que ficaram até agora, em nome de Jesus. Irmã Nilza, irmã Tânia, irmão Felbecker, irmão Vicente, creio que é o pastor Vicente, irmãos aí que assistiram a live, Deus os abençoe. E que Deus possa continuar operando poderosamente no coração dos irmãos. Em breve estaremos no nosso, vamos dizer, estúdio, né? Um novo estúdio que estamos fazendo, tá? Para que a gente possa ter um ambiente sonográfico melhor. O som vai sair melhor, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Vera Lúcia, a paz do Senhor, irmã Vera Lúcia. Deus te abençoe, minha querida. Eu esqueço o nome dos irmãos e por isso que às vezes eu peço para os irmãos comentarem por causa disso. Para mim não esquecer o nome dos irmãos. Amém? Um grande abraço a todos. E falar com os irmãos que dia 23 de março agora, daqui 13 dias, é o meu aniversário. Amém? Dia 23 de março, daqui a 12 dias, eu completo mais um ano de vida. Que você possa orar por nós e nos abençoar com suas orações, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Um grande abraço para você também, irmã Neuza.